participar aqui com a gente. Ele é escritor, cientista político, responsável pelo canal O Historiador. Sei que tem muita gente que gosta de acompanhar o Carlito aqui nas redes. Tudo bom com você, Carlito? Um prazer te receber. Tudo ótimo, Thalita. É um prazer falar com você de novo também, depois de um encontro pessoal. Acabei conhecendo você alguns dias atrás de São Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez também. O Carlito esteve comigo naquela coletiva que Lula deu, né, para a imprensa progressista, para os youtubers, e foi muito bacana conhecer pessoalmente o Carlito. Ele já tinha participado aqui do Bom para Todos, o pessoal tinha gostado muito, inclusive, quando ele participou, e daí surgiu essa oportunidade da gente chamá-lo de volta. E, Carlito, bom, tem tanta coisa para a gente conversar. Acho que a gente conversou da última vez, era final do ano passado, enfim, a gente ainda não estava nesse processo. Não foi? Final do ano Foi passado? final de Eu acho que 2020, sim. eu acredito. Final de Nossa, 2020, início sério? de Tudo 21. isso? Sério. Então tem muita coisa para atualizar. É, Vamos falar sim. sobre esse processo eleitoral. A gente teve agora no final de semana, então, conversei com o Leandro Fortes agora sobre isso, essa oficialização da chapa Lula-Alckmin, né, com discursos ali, a gente comentava até do Lula, assim, muito, muito na linha, né, sem qualquer escorregata, tanto é que ele leu, ele não foi no improviso como costuma fazer, e Alckmin fez ali até, trouxe falas mais empolgantes, né, tanto é que o pessoal bateu palma, vibrou ali com a fala de Alckmin. Queria saber como que você avalia, então, esses discursos, este dia, que foi bastante importante, mas, de fato, agora esses candidatos, né, que começam, então, agora a fazer campanha de verdade. Como que você está vendo esse momento? Então, esse pragmatismo que a gente está vendo agora em 2022, Thalita, talvez tenha sido o pragmatismo que faltou em 2018, quando a eleição do Bolsonaro estava iminente, e a gente vê ali intrigas, partidos ficando neutros, como o PSDB, outros candidatos saindo do Brasil para não fazer campanha, ajudando ali o candidato do PT, o Haddad, naquele momento. Eu acredito que esse pragmatismo que está acontecendo agora aqui no Brasil, nessa chapa em específico entre Lula e Alckmin, que até pouco tempo atrás eram adversários políticos, a gente precisa lembrar, inclusive, que lá em 2018, eles, antes de o Lula ser preso, eles seriam novamente adversários políticos. O Alckmin foi lançado candidato em 2018, o Lula não pôde ser candidato por conta de toda a situação que a gente viu desenrolando ali, envolvendo o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que acabou prendendo o ex-presidente Lula de forma incorreta, né? Passou por cima do devido processo legal, condenou ele a supostos crimes sem respeitar o direito de ampla defesa, a presunção da inocência, fazendo o que a própria defesa do Lula fala com frequência, que é utilizar o lawfare, quando uma autoridade jurídica utiliza os seus recursos jurídicos para obter resultados políticos. E a gente viu, inclusive, que tanto o Bolsonaro foi privilegiado com essa situação do Moro, quanto o próprio Moro. O que eu acho que aconteceu agora, em 2022, foi um amadurecimento, Thalita. Lá em 2020, logo depois da eleição dos Estados Unidos, eu lancei esse livro aqui, ó, que o nome é bem sugestivo, ó, Bora Votar. E esse livro aqui, eu faço uma crítica às pessoas que não compareceram à eleição em 2018 e que não entendem a importância do voto, acham que votar ou que a democracia está meramente atrelada ao voto, mas que a gente sabe que é muito mais amplo do que isso. E aqui nesse livro, lá no finalzinho, eu falava justamente, se você me permitir, eu posso até ler um pedacinho aqui, ó, eu falava desse pragmatismo, porque lá nos Estados Unidos a gente viu que o próprio Bernie Sanders, que era um antagonista do Biden, que era um crítico do Biden, decidiu retirar a candidatura para apoiar o Biden, porque naquele momento era melhor ter um Biden, alguém que ele discordava, mas que respeitava o jogo democrático, do que ter o Donald Trump, que era uma ameaça não só para os próprios americanos, como também era uma ameaça global. A gente precisa lembrar o caso da própria Kamala Harris também, que é hoje a atual vice do Biden, e que eram antagonistas durante o governo do Obama. Ela fazia críticas a ele. Recentemente também, na eleição, ela ainda chegou a fazer algumas críticas a ele antes de formalizar a chapa, só que lá eles tiveram um amadurecimento de entender isso. Aí eu trouxe isso aqui no meu livro. Eu falei o seguinte aqui, é bem pequenininho. Os críticos de Biden, como o próprio Bernie Sanders e até mesmo a sua vice, Kamala Harris, aceitaram o pragmatismo para derrotar Trump. Esperamos que isso possa acontecer no Brasil em 2022. Partidos e políticos que se omitiram em 2018 ou que ficaram neutros podem se mobilizar em prol da derrota do atraso político e da volta à civilização, ao debate nacional. Eleitores que não compareceram em 2018 precisam voltar a votar. Jovens que conquistaram a idade eleitoral precisam entender a importância do seu primeiro voto, e só assim os mais de 42 milhões de votos brancos, nulos
e abstenções que tivemos no segundo turno de 2018 serão sopesados num passado nefasto e até, de certo modo, didático. Eu estou aproveitando para falar isso aqui porque tem muita coisa nesse livro que é meio que profética. Assim, eu escrevi ele junto com o Salvo Nincotter, e tem coisas que até eu mesmo escrevi o livro, e quando eu sento às vezes para ler algumas coisas, eu fico muito feliz em enxergar esse cenário que a gente está vendo agora, lá em 2020 ainda, e aconteceu. Só que tem um problema entre a militância e as pessoas que falam um pouco mais de política. Para o militante, ele vai sempre reclamar dessa união entre Lula e Alckmin. É normal, tem militante dizendo que não vai votar no Lula no primeiro turno por causa do Alckmin. Isso é extremamente normal. Eu não vou criticar nenhum militante que falar assim, mas eu, como cientista político, eu entendo o motivo dessa estratégia que foi montada entre Lula e o Alckmin. Inclusive, o próprio eleitorado deveria entender essa mensagem. O Lula não está pedindo para que os eleitores dele abracem o Alckmin e o chamem de companheiro, imaginem que ele virou um socialista ou um comunista da noite para o dia. A mensagem que o Lula está dando para o povo é a seguinte: esse cara que está do meu lado aqui, ele sempre foi meu adversário político, só que ele sempre jogou o jogo democrático. E ele joga tanto o jogo democrático que ele aceitou nesse momento estar junto comigo para tentar restabelecer a democracia nesse país. Eu vejo assim essa mensagem. Agora, eu sei que a militância não concorda, a parte da militância critica, que é normal, a gente não pode pedir para o povo enxergar as coisas como a gente enxerga também, e isso requer também amadurecimento político. O Carlito, dadas as diferenças, quando você traz essa figura do Bernie Sanders na eleição americana, né, desistindo do pleito para apoiar, então, como chama o presidente mesmo? O Biden. Já esqueci o nome dele. O Biden, para apoiar o Biden. Você trazendo esse comparativo aqui para o Brasil, você coloca, como que você coloca Ciro Gomes, né? Porque a gente está vendo, né? Outro dia eu conversava aqui com o César Callejon, né? Falando que, assim, Bolsonaro já recolheu esses votos que seriam de Moro, né? E por isso ele aumentou alguns pontinhos nas pesquisas eleitorais. Se Lula tivesse os votos que hoje são de Ciro, seria muito mais fácil vencer num primeiro turno, inclusive, né? Mas eu vejo esse cenário sendo um tanto quanto impossível, né? Porque não me parece que Ciro vá desistir agora nesse momento da corrida. Então, tem algumas coisas acontecendo nos bastidores da política, inclusive eu confirmei algumas coisas lá naquele evento, a gente teve o almoço depois em off, que você estava presente também. Eu conversei com algumas figuras do PT sobre possibilidades do PDT. E algumas análises ali envolvendo o presidente do partido, que já foi ministro do governo do PT, muita gente não lembra, mas o Carlos Lupe foi ministro do Lula e ministro da Dilma Rousseff. E isso mostra que não existe essa intriga que parte dos apoiadores do Ciro hoje imaginam que deve existir. Então eu acredito sim na possibilidade de o PDT acabar ali, percebendo realmente a possibilidade do Ciro ficar fora do segundo turno, acabar retirando a candidatura do Ciro Gomes, mas nada agora, acredito que será, se acontecer, e isso é um se bem grande, deve ser ali entre agosto e setembro, mas uma coisa que a gente já pode cravar agora é o apoio do PDT ao Lula no segundo turno. Isso vai ser independente da postura do Ciro Gomes. O PDT irá apoiar o ex-presidente Lula no segundo turno, caso aconteça uma ida dele para o segundo turno, e sobre o Ciro Gomes eu só tendo a lamentar, porque é uma mente brilhante, é um dos expoentes políticos que a gente tem no Brasil, que poderia acrescentar muito mais no debate político, só que eu estou achando que o Ciro Gomes meio que se deslumbrou com essa questão da turma boa, do Cirão da massa, as pessoas que meio que endeusam o Ciro Gomes. Quando eu vejo as pessoas falando, por exemplo, do PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento que o Ciro Gomes quer implementar, seria o projeto de governo dele, inclusive eu recomendo quem quiser e puder ler, leia, o livro é muito bom, só tem uma crítica a fazer, que o livro poderia ter uma linguagem mais acessível, já que em tese esse livro é para o povo conhecer como é que seria o governo do Ciro Gomes. Ele fala que a leitura é fácil, mas não é fácil. Eu já li o livro e a leitura não é fácil, mas é um livro muito importante, é um livro para a gente compreender os caminhos que o Brasil tem a traçar ainda no futuro. Só que o que me deixa meio chateado, às vezes, com a interpretação dos apoiadores do Ciro, é que parece que o Ciro Gomes inventou o keynesianismo, parece que o Ciro Gomes inventou o nacional-desenvolvimentismo, eles esquecem de Keynes, eles esquecem de Roosevelt, eles esquecem de Getúlio Vargas, eles esquecem de Juscelino Kubitschek, como se o Ciro Gomes tivesse conversado diretamente lá com Keynes sobre como é que era o keynesianismo, teletransportasse para um futuro agora e tivesse trazido essa proposta como se ele tivesse achado ali o cálice dourado, né, o cálice de ouro
com todos os segredos da política brasileira. Eu só posso lamentar, sinceramente, porque o Ciro Gomes estava em uma ascensão em 2018, que eu acreditava agora em 2022, Thalita, que existia a possibilidade de a gente ter um segundo turno entre o candidato do PT e o candidato do PDT, que seria o Ciro Gomes. Mas eu acredito que por falta de flexibilidade política, por falta de ouvir algumas coisas dentro da política, o Ciro Gomes vai ficar de fora e, sinceramente, corre risco até de ficar de fora da própria corrida eleitoral. Quando eu entrevistei ele no meu canal, eu falei com ele que política não era lugar para ressentimento. Muita gente fala, você já conversou com o Ciro? Já, eu falei isso olhando para ele aqui na live que a gente estava fazendo, eu falei, Ciro, política não é lugar para ressentimento. Eu sei tudo que o PT fez com você no passado, mas a gente está em outro momento. Se você imaginar, Thalita, o caso do Bernie Sanders é muito mais grave que o caso do Ciro Gomes, porque o Bernie Sanders estava liderando as pesquisas. Sim. Estava liderando. E o Biden tinha uma série. Só que ele tinha um problema que todo o debate que o Trump ia, o Trump chamava ele de comunista, de socialista, e mesmo quando chamavam ele de comunista e socialista, ele sempre aparecia na frente. E ele entendeu que era melhor tentar garantir a eleição apoiando o Biden do que o discurso comunista, socialista, vai tornar os Estados Unidos da América uma nova Coreia do Norte, uma nova Cuba, uma nova Venezuela, que é o que eles falavam também lá. Era tanto que tudo que acontece aqui é réplica do que acontecia lá, exatamente. E ele decidiu tirar. Então, assim, eu acho que seria... Eu não quero que o Ciro Gomes retire a candidatura, eu quero que isso fique bem claro aqui. Mas eu acho que ele poderia passar do primeiro turno e ele não alcançou o objetivo dele, para a própria didática democrática funcionar da maneira correta, eu acho que ele deveria dar o braço a torcer e falar, olha, nesse momento é melhor ter esse candidato do que o Bolsonaro, independente das minhas divergências com ele, ponto final.